Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, 16 de dezembro, sexta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. E o padre precisa dar uma orientação aqui, eu preciso que você me escute, não acelera não. Quero acolher você que pela primeira vez me encontra aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, joinha, like, como sempre você faz. Na descrição do vídeo tem os nossos links, tá bom? Vamos ouvir o evangelho de hoje, João 5, do 33 ao 36, diz assim: Naquele tempo Jesus disse aos judeus: Vós mandastes mensageiros a João e ele deu um testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão um testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João era uma lâmpada que estava a brilhar. Mais uma vez, para Jesus falar dele mesmo, se apresentar, ele usa João como um critério, como um meio. João foi uma lâmpada. A importância de João Batista e daquela pregação do deserto, muito resumida em convertei-vos, o reino de Deus está próximo, o machado já está no pezinho da raiz, vai vir um julgamento que é como fogo, Mas antes desse julgamento, já vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, convertei-vos, mudai de vida, e o batismo. Então as pessoas tocadas e quebrantadas por isso, entravam nas águas do batismo, pediam perdão dos seus pecados. O quanto esse homem, João Batista, foi grande e importante. No evangelho de ontem, Jesus mesmo disse: em verdade vos digo, dos que nasceram de mulher, nenhum foi maior do que ele. Ele era uma lâmpada acesa e a brilhar, para iluminar o Cristo que vem. Aliás, o padre vai falar amanhã, a partir de amanhã, começam as antífonas do Ó na liturgia. Pequeno parênteses então, Sempre na aclamação do evangelho, junto com o aleluia, tem uma antífona própria, Não é assim? Na missa, canta o aleluia, aí tem uma antífona, um versículo próprio que se canta ou que se lê, aí canta o aleluia de novo. A partir de amanhã, nós temos as 7 antífonas do Ó cada dia. Vai ter vídeo diário aqui também, antífonas do Ó, porque sempre começa com essa: Ó Salvador, ó Rei, ó Luz. E é bonita a reflexão, e aí junto com a antífona do Ó, na liturgia da igreja, na liturgia das horas, na vida religiosa, nos mosteiros, nos conventos, essa antífona, que está antes do Evangelho, também ela está antes do Cântico de Maria, o Magnífico, que se reza todos os dias na oração das vésperas, do fim da tarde. Por isso, junto com ela, nós vamos também cantar o Cântico de Maria, cada dia com uma melodia. Vale a pena você acompanhar e conferir também. Tá, mas vamos voltar aqui. João era uma luz para aquele que há de vir, E aí Jesus ainda diz, olha, ele deu testemunho da verdade. João Batista foi testemunha da verdade de Deus. Uma verdade que custou a vida de João Batista, A verdade, por exemplo, lá do matrimônio de Herodes, essa mulher não é tua, ela é mulher do teu irmão, o nome disso é adultério, você não podia estar com ela. E aí, por causa disso, ele vai preso, ele morre, ele deu testemunho da verdade. Mas a verdade, muito mais do que uma ideia, de um posicionamento aqui ou ali, a verdade é uma pessoa. Ele deu testemunho da verdade, ele deu testemunho de Cristo. Jesus diz, é verdade que eu não preciso de testemunho de ninguém, que se vocês não creem, eu não deixo de ser quem eu sou. Mas eu estou falando assim para o bem de vocês. João foi lâmpada, Estava acesa e a brilhar. Vós com prazer vos alegraste por um tempo com a sua luz, mas ele morreu. Quem é a luz verdadeira? A luz verdadeira é Jesus. Como? Olha o que ele vai dizer. Eu tenho um testemunho maior que o dele. O testemunho de João foi o testemunho da santidade, da coerência, da profecia, de uma coerência que faz enfrentar a própria morte, o martírio. Jesus, mas o meu testemunho é maior que o dele ainda. As obras que o Pai me concedeu realizar. Esse é o grande testemunho de Jesus, junto com a vida que Jesus levava, as obras, os milagres, os portentos. Lembra o evangelho de ontem? Vai dizer para João, o leproso está limpo, o mudo fala, o surdo escuta, o cego vê, o paralítico anda, o leproso está limpo e mortos ressuscitam. As obras do Pai. Então, Jesus fez obras que ninguém fez. E esse é o grande testemunho. Essas obras dão testemunho de mim, muito mais que o testemunho do ser humano. Olha lá, as obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. Não só João dava testemunho de mim,
Porque às vezes as pessoas olhavam para Jesus e ficavam esperando que os fariseus testemunhassem a favor de Jesus, os saduceus, os anciãos, talvez o poder romano da época. E Jesus está dizendo, olha, seria até bem-vindo esse tipo de apoio e testemunho a meu favor, como foi bem-vindo de João, mas para falar a verdade, testemunho mesmo são as minhas obras. É o que Deus me permite fazer, me capacita para fazer, né? E Cristo fez. Então, nas obras de Jesus estão o grande testemunho, né, que Jesus dá de si mesmo. E esse evangelho não é a sequência de Mateus que estávamos lendo, a igreja coloca aqui hoje só para dar a sequência da ideia, mas ele está fora da linha do tempo. O evangelho de hoje é João 5, 36 a 33, né? Em João 5, do 1 ao 18, João 5, 1, 18, mesmo capítulo, o evangelho de hoje é aquele grande discurso que Jesus faz após curar o enfermo na piscina de Betesda, lembra? O homem que há 38 anos cara na beira da piscina esperando a cura, e aí Jesus chega e o cura. Então, é em vista dessa polêmica, porque a cura foi em sábado, né, que Jesus está dizendo, olha, para legitimar a cura aqui que eu fiz em dia de sábado, eu não estou precisando que ninguém faça isso. A própria cura legitima a cura no dia de sábado, né? Então, queridos, as obras de Deus testificam Deus. Olhemos para as obras de Deus na nossa vida, na nossa história, e nos convençamos do quanto vale a pena andar com Jesus, crer com Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste evangelho, Jesus conversa com os judeus. O objetivo da conversa, em primeiro lugar, é recordar a eles a necessidade da fé na própria pessoa de Jesus, uma vez que João Batista apontou para Jesus, que é o caminho da verdade, e tudo isto para que eles pudessem alcançar a salvação. Jesus está no meio deles para que eles encontrem este caminho de salvação. Mas, infelizmente, diversos corações se fecharam a este caminho da salvação, não acreditaram. Jesus, em todo momento, está dando a eles sinais para que eles acreditem, mas alguns endurecidos não aceitam estes sinais. É como que se um pai ou uma mãe, educando seu filho pequeno, diz: não vá até aquele lugar, porque veja, é muito perigoso, há todos os sinais mostrando que ali existe perigo. Mas aquela criança, ela vai e quer, por curiosidade, avançar por aquele local. Mas o pai, com a mãe preocupado, age em favor daquela criança. Da mesma forma, Jesus, diante daqueles judeus, muitos deles incrédulos, Jesus está mostrando: olha, o caminho da salvação é aqui. Venham após mim, sigam-me. Mas muitos permanecem fechados em si e não querem ouvir a voz do Cristo. Nós precisamos aprender a seguir pelo caminho de Jesus. E seguir por este caminho é estar plenamente na verdade, porque muitas vezes nós fazemos das nossas opiniões falsas verdades e queremos ficar confiando apenas na nossa força, confiamos apenas nas nossas opiniões. Quantas pessoas brigam com as outras porque discutem pura e simplesmente por opiniões, por coisas passageiras. Nós precisamos aprender a elevar o nosso espírito a coisas verdadeiras e necessárias para a nossa salvação. E nós encontramos esta verdade na pessoa de Jesus Cristo. Ele deixou diversos sinais, e Jesus continua a realizar muitos sinais nos dias de hoje, para que nossos corações se voltem para Ele. Não sejamos como o povo daquele tempo. Tinha Jesus diante de si, mas não quis segui-lo. Nós temos Cristo, que está diante de nós, especialmente através dos sacramentos da Igreja, que são sinais sensíveis da graça de Deus no meio de nós. Nós o temos na Santíssima Eucaristia, nós o temos na Sagrada Escritura, e muitas vezes viramos as costas a Ele. Estamos nos aproximando do dia do Natal. Saibamos abrir as portas de nosso coração para o Senhor que quer entrar. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo,
desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala mais uma vez de São João Batista, mas já começa a falar da sua transitoriedade. Ou seja, que, na verdade, nós vemos a luz de João Batista, nós nos alegramos com a luz de João Batista, mas Jesus é muito mais do que João Batista. O que é que isso significa na nossa vida espiritual? Bom, São João Batista é, na realidade, a vida ascética. Quer dizer o seguinte, os nossos esforços, aquilo que nós fazemos para preparar o caminho para Deus. Mas é importante nós compreendermos o primado da graça de Cristo, sob pena de nós depois nos transformarmos em pelagianos. Deixa eu explicar, calma. O que é um pelagiano? Pelágio era um monge irlandês muito virtuoso que queria ser santo. Ele achava que Jesus simplesmente deu o exemplo. A gente tem que seguir o exemplo de Cristo e basta. Basta ter boa vontade, basta ser bem educado, é só uma questão educacional. Basta ter disciplina e você será santo. Santo Agostinho, que viveu durante 32 anos debaixo da escravidão do pecado, disse: isso não é católico. Essa não é a fé católica. A fé católica é que nós realmente somos impotentes diante do mal e impotentes diante do pecado. Se você sente mesmo que você não dá conta de vencer o pecado, não dá conta de se libertar de suas cadeias, saiba, isso não é impressão, é verdade. Mas nós somos libertados por Cristo. É a graça de Cristo. É a graça de Cristo que nos liberta, mas você precisa pedir esta graça. Esse tempo do Advento, que é marcado pelo Vem Senhor Jesus, né? Nós podemos dizer: vinde Senhor com a vossa graça. Nós esperamos a vossa graça. Das alturas orvalhem os céus. Que venha a justiça, que venha a santidade para nós. Que venha verdadeiramente a graça que nos torna capazes de amar. Senão, seremos simplesmente homens e mulheres acorrentados no nosso egoísmo, incapazes do mínimo ato bom. Portanto, a vida da ascese de São João Batista, pregada por São João Batista, tudo aquilo que nós precisamos fazer e estamos fazendo neste tempo do Advento, jejuns, vigílias e penitências, tudo isso é necessário, mas saiba, antes disso, já existe o suave toque da graça, embora você não esteja notando, mas a graça está aí inquietando você. A graça já está sustentando até mesmo esses atos. Portanto, quando você fizer alguma coisa de virtuoso, não fique se pavoneando, achando que você, nossa, olha só como eu já estou ficando santo. Não, isso é estupidez. Nós não somos capazes. Nós somos o porcaria de sempre. Mas é o Cristo que vive em nós. Aqui está a realidade. Ou seja, João Batista, aquele homem, aquela mulher de boa vontade que está dentro de você fazendo asceticamente aquele esforço para ser santo, ele tem que diminuir para dar espaço à graça. Não é que você tem que parar com a ascese, não é isso. É que você tem que se dar conta que você não é capaz do mínimo ato ascético, do mínimo gesto de amor. Nosso coração é paralítico, absolutamente incapaz de se mover se o Cristo não vier com o suave toque da graça. Então, o Evangelho de hoje nos coloca exatamente diante desta verdade. João Batista veio e nos alegrou. Se você começou um processo ascético, um processo de conversão, um processo de mudança de vida, ótimo. Eu sei que você ficou contente com isso. Só que agora é hora de reconhecer que o Cristo já estava lá desde o princípio. Que não foi você que mudou de vida. Você continua o mesmo porcaria de sempre. Mas agora já estamos dando passos. Eu já posso dizer, vivo, mas não eu. O Cristo vive em mim. E compreender profundamente como eu sou digno e sou merecedor do inferno. E, no entanto, Ele me quer no céu. E esta é a graça do Natal que se aproxima. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.